1 João, capítulo 2, verso 2, a palavra de Deus fala, diz: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Podem sentar, queridos. A palavra de Deus também fala em 1 João, capítulo 4, verso 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre salvação, tá? Salvação é importante na vida do crente. O crente, ele precisa ter essa consciência de que é salvo. Eu, quando vou batizar alguém, eu só batizo a pessoa que tem consciência de que é salvo. Se ela tiver dúvida, eu não batizo, certo? Só batizo alguém quando alguém diz: eu realmente sou salvo. Porque aquele que duvida, com certeza não é. Não tem certeza, então quem não tem certeza não é salvo. E o que diz, o que nos fala, o que nos diz que nós somos salvos? O próprio Espírito, né? É quem testifica pela nossa vida. É o próprio Espírito que fala dentro de nós: eu sou salvo. E quando nós falamos de salvação, a gente vê uma série de questões envolvidas. Nós somos salvos de quê? Pecado. Pecado que nos afasta de Deus. Pecado que nos levava para o inferno. Nós somos salvos por causa de quem? Por causa de Cristo, que nos amou, que proporcionou para nós esta salvação. Quando falamos de salvação, falamos também de merecimento. Nós merecíamos a salvação? Claro que não, né? Deus nos salvou porque nos escolheu, porque nos amou primeiro. Não fomos nós quem escolheu a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos chamou, né, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Quando falamos de salvação, a gente fala também de misericórdia, a gente fala de amor, a gente fala de reconciliação, a gente fala de graça, graça simples e graça especial, uma graça maior, né? A graça simples é aquela graça que alcança todo mundo, tanto os ímpios como aqueles que são servos do Senhor. É uma salvação que alcança todo mundo, assim como diz a palavra, né? O Senhor morreu por todos, todos, e não somente por nós, mas também por todo mundo. Quando se fala de propiciação, esta palavra só aparece 2 vezes, nós acabamos de ler aqui em toda a Bíblia. Ela só é falada em 1 João capítulo 2, versículo 2, e em 1 João capítulo 4, versículo 10. Apenas nesses 2 momentos no Novo Testamento. E o que é essa propiciação? É uma palavra grega que é falada ilasmos, traduzida propiciação, né? E é uma palavra rica que aqui descreve um aspecto importantíssimo sobre a salvação, né? Sobre nós que recebemos esta palavra, esse bem de Deus, né? Aqui outras palavras que descrevem a salvação nós já falamos, né? Por exemplo, o perdão dos pecados, a redenção, a remissão, né? Quando se lava com o seu sangue e outras coisas mais. Mas também a propiciação aborda um problema do pecado em relação ao nosso relacionamento com Deus e também, claro, com os nossos irmãos. Quando a gente fala de propiciação, a gente está falando do relacionamento que temos com Deus e também do relacionamento que temos uns para com os outros. Amém? É um problema
do pecado, né? A ideia da propiciação é exatamente de aplacar ou acalmar. É um abraço que Deus dá na ira, ou melhor, no pecado. E isso de certa forma acalma a ira de Deus. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. Se Ele odeia o pecado, Ele não quer o pecado próximo dele. E o que Jesus teve que fazer? O que Ele teve que fazer? Primeiro, Ele envia seu Filho para nos salvar. Mas para isso, Ele precisa acalmar a sua ira contra o pecado, né? E aqui a gente vai ver alguns motivos, são aspectos importantes para a nossa salvação em Cristo. A gente falou da ira de Deus, a gente vai falar da ira de Deus, a gente vai falar da bondade, a gente vai falar da severidade de Deus. O mesmo livro que fala sobre a propiciação afirma que Deus é amor, amém? Deus é amor, Ele é o próprio amor. Infelizmente há aqui uma imagem distorcida, né, do amor de Deus, e de certa forma isso tem prejudicado o nosso entendimento de salvação. Por quê? Porque a gente acha o seguinte: eu sou salvo, posso fazer o que eu quiser, já sou salvo, de qualquer maneira Deus não vai me rejeitar, Deus não vai deixar de me levar para o céu, posso fazer o que eu quiser. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque as pessoas hoje acreditam na bondade de Deus, mas não acreditam na severidade de Deus. Olha o que fala Romanos capítulo 11, versículo 22. Diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Nós temos que ter cuidado, Deus é severo. Não tem aquela história que diz Deus é justo, né? Mas também Ele é o quê? Justiça. Deus é amor, mas Ele também é justiça, né? Deus é justo, e nessa justiça Ele também alcança aqueles que são rebeldes, né, contra a sua palavra, né? Muitas pessoas acreditam na vida eterna, mas não querem acreditar no castigo eterno. Ou seja, acreditam que existe o céu, mas desacreditam que existe o inferno. Tem muita gente que vê Deus como um velhinho bonzinho, está lá na porta do céu, né? Lá junto com São Pedro já está cego, passa todo mundo, né? Porque Deus manda todos entrarem. Será que é assim? Isso deve ser uma visão, né, muito distorcida, e com certeza na nossa vida não cabe isso. Por quê? Porque a gente entende que Deus, Ele proporcionou para nós um sacrifício seríssimo. Se fosse tão fácil entrar no céu, Jesus não precisaria ter morrido por nós, Jesus não precisaria ter derramado todo o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Está todo mundo salvo mesmo, precisa de Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna, né? Jesus, Ele se torna homem, Deus se torna homem em Jesus, para poder nos proporcionar a salvação, né? A salvação. 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, né? 1 João 4,10. E aqui no Evangelho segundo João, o mesmo capítulo afirma o amor sem limites de Deus.
também nos lembra da separação que haverá entre os fiéis e os infiéis, os justos e os injustos. Pastor, o que nos diz que nós somos justos? Como compreender isso na nossa vida como salvos? O que vai nos levar para o céu? Você pode estar se perguntando, né? Vocês lembram daquela passagem lá de Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, né? Quando Jesus vier, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, e o Senhor vai dizer: opa, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Por quê? Porque o que mostra que nós somos salvos e somos de Cristo é exatamente porque nós fazemos a vontade de Deus, né? Nós somos carne, é verdade. Nós somos seres humanos. Nós temos desejos, nós temos vontades, mas nós não podemos esquecer que aquilo que nós devemos fazer é amar a Deus acima de qualquer coisa, acima do nosso pecado, acima daquilo que a gente gosta, acima daquilo que a gente ama. Deus deve estar acima de tudo, acima de tudo. O que é mais fácil? Fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade? É muito mais fácil fazer a nossa vontade. O que é mais fácil? Fazer as coisas certas ou fazer as coisas erradas? As erradas. Paulo fala isso. Aquilo que é bom, aquilo que é certo, eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que não presta, aquilo que é errado, eu faço toda hora. Nós não podemos esquecer de Deus. Não podemos esquecer do compromisso que nós temos com Ele. Um compromisso de vida. Não é apenas assinar um termo, uma proposta. Não é apenas dizer eu quero, eu sou. Nós temos que fazer por onde. Nós temos que crer, isso é fé. O justo viverá pela fé. Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos compreende. Ele sabe, Ele vê a nossa luta. A gente sobe 2 degraus, 3, 4 degraus e puf, cai. Depois tem que se levantar. Se levanta, vai lá, vai subindo de novo, continua buscando. Mas nós não podemos esquecer do compromisso que temos para com o nosso Deus. As pessoas acreditam na vida eterna, mas estão esquecendo também da punição eterna, né? Da punição eterna. João 3,36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O verbo permanecer usado aqui esclarece a natureza da ira de Deus. Não é aquela explosão de raiva, né, que às vezes nós temos como seres humanos, né? Aquela explosão que às vezes domina o homem. Mas a ira de Deus é constante. É algo que faz parte do seu caráter. É algo do caráter justo de Deus. Por quê? Porque Ele sempre odeia o pecado. Não é como nós. A gente está aqui dizendo: eu não vou pecar mais, eu não quero mais fazer isso, mas amanhã está fazendo, e às vezes está fazendo pior. Mas Deus, Ele não é como nós. Deus é justo, e a sua justiça é caráter dele, é algo dele, não é como nós. Nós somos homens falhos, né? E aqui a gente vê que Ele sempre odeia o pecado. Por quê? Porque Ele detesta a iniquidade, né? E a ira dele sempre permanece sobre os pecadores. A ira de Deus não vai e vem como um capricho divino, mas é consequência da nossa desobediência, né? E qualquer conceito, né,
do amor que exclui o castigo, e a justiça apresenta uma doutrina pervertida de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E a sua ira permanece contra os rebeldes. Quem são os rebeldes? Aqueles que não fazem a sua vontade. Aqueles que desobedecem a sua palavra. Deus não deixa de se irar, nunca. Aprendam isso. Ah, mas Deus ama, sabe? Deus ama o homem, Ele odeia o pecado. Mas Ele, verdade. Deus nos ama, é verdade. Ele também odeia o pecado, mas Ele fica irado com a gente. Ele fica irado quando a gente desobedece àquilo que Ele manda. Queridos, nós precisamos ter paz com Deus. Sem essa paz, não adianta. A gente não vive bem. Sem essa paz, a gente não tem vontade de vir para a igreja. Sem essa paz, eu não leio Bíblia, eu não oro. Sem essa paz, eu não tenho uma obediência constante, eu não agrado a Deus. Porque talvez eu possa até dizer, eu estou em paz comigo mesmo, eu estou bem em casa. De jeito nenhum, isso é utopia, não existe. Não existe alguém dizer assim, eu estou bem com Deus em casa. E você acha que é o suficiente? Por exemplo, você vir só aos domingos à igreja, está dia de domingo aqui à noite, você acha que é o suficiente para estar em paz com Deus? Eu fico pensando, o que a gente faz quando não está na igreja? Será que às vezes nós não jogamos muitas vezes o tempo fora? Será que nós não administramos mal o tempo que deve ser de Deus? A gente tem que ter cuidado nessa questão da administração do tempo, né? A nossa vida é quantos por cento de Deus? Menos de 100 não entra no céu, hein? A minha vida é 98%. 99,9%. Tem que ser 100% de Deus. Isso inclui o quê? Minha família, meu comportamento, os meus planos, meu futuro. Inclui Deus. Inclui estar na presença de Deus. A palavra propiciatório, do Velho Testamento vem de outra língua. A ideia é que ela representa e ilustra bem um aspecto da propiciação. Propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, o lugar ali onde o sacerdote ia, o sumo sacerdote, e ali ele chegava anualmente com o sangue, do sacrifício feito pelos pecados do povo ali. E naquele lugar, muitos homens foram ali reconciliados com Deus. Mas qual foi o problema disso tudo? É que aquilo ali era insuficiente. Era que aqueles homens também não chegavam à perfeição de Jesus. Ou seja, eram tipos imperfeitos de Jesus. Mas o que Deus fez? Ele uniu as duas coisas. Ele pegou o sacrifício e uniu também com o sumo sacerdote. Ou seja, Jesus, além de ser o nosso sumo sacerdote perfeito, ele também é o nosso próprio sacrifício. E suficiente, a ponto de aceitarmos a ele uma única vez. Somente uma única vez. Amém, pessoal? Nós precisamos ter paz, porque Jesus é a nossa paz. Com Ele nós nos reconciliamos com Deus, mediante a cruz, irmã?
cantou aqui, falou sobre a cruz, e é por meio desta cruz que nós somos salvos, que nós nos reconciliamos com Deus. Amados, a gente fala também da justiça de Deus, né? A justiça de Deus exige a penalidade apropriada pelo pecado. Qual é a penalidade apropriada pelo pecado? Qual é o salário do pecado? É a morte. Pensem nisso. Pensem nisso. Vejam como Deus, Ele é amor, Ele é maravilhoso, mas Ele também é justiça, né? É justiça. O amor de Deus se manifesta sem negar a justiça, aqui no ato sacrificial de Jesus, né? E aqui a palavra de Deus diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos resgata pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. E você fica pensando, e agora, pastor? Eu sou um pecador, todos nós pecamos. A palavra de Deus aqui em 1 João, no capítulo 2, no verso 1 e 2, que diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Pecou, e agora? O salário do pecado é a morte, mas nós temos um advogado justo. Não é aquele advogadozinho que está ali só para ganhar o dinheiro, não, só para ter aqueles recursos, não. Ele combate, e combate de verdade, porque ele é justo, né? E aqui a gente vai ver uma relação de Jesus para com nós, os cristãos. Nós temos um defensor, aquele que olha lá de cima, e aí quando a mão vem muito pesada, ele diz: calma, papai, segura aí um pouquinho, né? Segura um pouquinho aí, né? E aí então Ele, como nos justificou, né, nos regenerou, também conhece a nossa vida, pode exatamente cuidar de nós, para que nós venhamos também evitar o pecado em nossas vidas. João escreve isso aqui, meus amados, não é para nos incentivar a pecar, não. Agora eu tenho um advogado, tem essa história, eu tenho um advogado, agora é que eu vou fazer coisa errada. É assim não. Nós acabamos de entender que o salário do pecado é o quê? É a morte. E que o pecado nos traz consequências terríveis para a nossa vida, né? Nós temos um advogado que nos defende, né, que paga o preço pelos nossos pecados para poder nos reconciliar com o Pai, né? E aí, para usufruir dessas grandes bênçãos em Cristo, nós devemos sempre andar assim como Ele andou. Amém? Andar na luz, como Cristo é luz. Ter amor, como Ele é o amor. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente com esta palavra. Que a gente tenha compreensão dessa verdade. Podemos esquecer. Somos salvos? Somos sim. Somos pecadores? Somos sim. Mas não é bom andar no pecado. O interessante é andar na luz como Jesus, fazer as coisas certas, porque aqueles que fazem as coisas certas não estão debaixo da lei. Amém? Deus abençoe grandemente suas vidas.